Olá, ouvintes! Bem-vindos ao mais novo episódio do Le Croissant Cast. Eu sou a Gigi. E eu sou o Felipe. E hoje nós vamos falar sobre qual a melhor época do ano para visitar a França. É um tema bem interessante, assim, pra quem tá no Brasil, já tá pensando em planejar a viagem, né, quando passar essa crise mundial, Sim, pra acho França. Que tá todo mundo querendo viajar. Todo mundo tá na ansiedade, todo rapaz, mundo da já viagem, de mala né? quase que Saudade. pronta pra É verdade. viajar. E pra essa galera é muito interessante, mas pra também algum brasileiro que esteja na Europa e pensa também, passar uma semana de férias na França, sei lá, mesmo que seja só um final de semana, já vale a pena ouvir também. E até pra quem é algum brasileiro que acabou de chegar na França, ainda não teve muito tempo de explorar, né? A gente vai dar falar um panorama geral, dar umas dicas gerais, dependendo da época do ano, muda um pouco também o que fazer, né? E é isso aí, fica até o fim do episódio, tem muita coisa boa hoje. Vamos lá. Vai sim, Felipe. E é importante falar, quando você fala qual a melhor época do ano, você pensa logo nas estações do ano, porque realmente muda muito o estilo de viagem. Viajar no inverno para a França, ou no verão, ou na primavera, é uma viagem completamente diferente. E você tem que adaptar a sua viagem para a estação que você vai vir. É verdade. Cara, são vibes completamente opostas, como você disse, assim, ó, existe uma vibe invernal, que é quando você vem realmente no final do ano, ali, na época do Natal, você já pega a vibe natalina, existe a vibe do verãozão, quando você vem em julho e agosto. E assim, existem duas formas de você organizar e ver a sua viagem, né? Ou você trabalha numa empresa que você pode ter a possibilidade de escolher o mês. Então você, cara, posso escolher o mês do ano, posso tirar férias. Então realmente a gente vai dizer, cara, se você puder escolher qual é o melhor mês, assim, na nossa opinião, a gente vai dizer. Ou também você pode ter o caso de que você, entre aspas, é obrigado a tirar férias num mês específico, né? Você tem que tirar férias em dezembro. Ou então em julho, Sim, mas 2 meses somente você tem uma liberdade limitada. Tem também as pessoas que têm filhos que acaba ficando limitado às férias escolares. É verdade. Então, tem que vir tirar férias ou no mês de julho ou no mês de dezembro, né? janeiro, que é o período de férias escolares. Exatamente. E isso ocorre muito, assim, quem viaja em família aí, como fazer? Ou vai vir no verão, que é muito quente, ou vai vir no inverno, que é muito frio. Mas dá pra achar Existe essa possibilidade? É interessante falar disso, porque, na verdade, as pessoas têm medo de passar muito calor no verão e muito frio no inverno, né? Muitos brasileiros têm medo de viajar no inverno aqui pra França. Mas dá pra adaptar, não é isso, Felipe? Acho que frio sempre vai passar, assim, porque friozão é friozão, mas dá pra você, o que eu acho que, se alguém me perguntar, o que eu diria, é que dá pra você achar programas legais em cada estação. Com certeza. Óbvio que você vai estar sempre submisso, digamos, à vibe da estação. Não tem como você não vir no inverno e não sentir frio, é impossível, assim. É óbvio que você pode ter precauções, como você tem que estar bem vestido, muito bem equipado, gorro, luva, várias camadas de roupa e tal. Sim. Mas você tem que vir esperando isso. Mas é uma vibe diferente, é a vibe do inverno. Então, pra quem gosta, tem como aproveitar muito bem esse tipo de viagem com programas adaptados ou pra a quem essa tem viagem. que vir e não necessariamente gosta, a gente ainda consegue dar umas dicas legais pra aproveitar bem as melhores coisas que tem nessa época do ano. Sim. Porque, de fato, cada época tem coisas muito boas a oferecer. E vale dizer também, Felipe, que o inverno aqui eles são muito preparados para o inverno. Então, os locais interiores, museus, até o transporte público, os locais interiores são tudo tem aquecedor, restaurante. Sim. Então, eles são muito melhores preparados você vai pro passar frio na rua, mas você não vai passar frio nos locais interiores. Então já fica aí a dica, né? Que se vir pro inverno, você vai ter que programar mais passeios em locais interiores do que exteriores. Interno, né? Então, no inverno você não vai passar muito tempo andando na rua, digamos. Não é tão agradável, né? O que você vai fazer mais você pode programar uma boa visita ao museu, que você vai passar, sei lá, metade do dia no museu. Você pode, depois você vai mais frequentemente ao restaurante, que é algo que você pode ter flexibilidade maior entre a estação do ano, mas no inverno você tem que estar sempre no restaurante, porque você vai quer comer no quente, não quer comer no frio na rua, né? Porque você podia pegar só, sei lá, alguma coisa, algum sanduíche e comer na rua, mas no inverno não rola, né? Sim, você vai comer mais em restaurante, tem a gastronomia típica do inverno, o fondue, o chocolate quente. A raclette. O vinho quente, né, que é bem típico. Tem os marchés, tem toda a vibe do Natal, né? Mas, assim, de fato, realmente é essa vibe específica, assim, né? Você vai tentar
encontrar programas que você passa a maior parte do dia num lugar interno, um ambiente interno aquecido, né? Seja museu, seja, sei lá, visitando algum programa nesse sentido, né? Mas não menos programas externos, assim, como você disse. Mas, enfim, acho que... Vamos tentar começar, então, Gigi, vou te perguntar, vai. Se a gente partir da hipótese primeiro... Assim, eu sempre acho que dá pra achar coisa bacana pra você em qualquer época do ano, mas se a gente partir da hipótese que alguém te pergunta, assim, cara, como eu posso escolher o mês que eu vou? Eu posso escolher o mês que eu vou do ano. Me diz aí, Gigi, na sua opinião, qual que é o melhor mês, a melhor época pra eu ir visitar a França, assim. Ah, Felipe, eu acho que já é bem pessoal. Vou jogar aqui, pessoal, minha opinião pessoal, certo? Vai depender de você. Você, no final desse episódio, vai escolher qual a melhor época, certo? Não sou eu que vou dizer, eu vou dizer a minha. Não, mas fala a tua opinião. Agora quer ouvir a tua opinião pessoal, tua experiência. Tá, né? ok. Tu curte também. Ok. Eu acho que, sem dúvida, é a primavera, assim. Pra mim, é a melhor época pra aproveitar as ruas da cidade, os espaços públicos, as áreas verdes. A primavera foi... Logo quando eu tava... programando a viagem dos meus pais, a primeira estação do ano que eu pensei, a época do ano, foi junho que seus pais e vieram maio. visitar. Vieram me visitar e a gente exatamente. organizou a viagem. A primeira época que eu pensei foi primavera. Primavera, entre junho e maio, onde eu tenho temperaturas amenas, eu tenho um friozinho gostoso, agradável e dias de sol, que é muito bom, com iluminação, dias muito bonitos. A primavera, oficialmente, ela começa no equinócio de primavera, que normalmente é dia 20 de março. Pode mudar o dia, mas normalmente é dia 20 de março. E vai até 20 de junho, que é o dia mais longo do ano, que é o solstício de verão, que é onde começa o verão, né? Então, realmente dura esses meses, entre final de março e meio de junho, né? Maio e junho, isso. E, cara, é bem isso que você falou, no sentido de não é tão frio como inverno, nem tão quente como verão, então, basicamente, é muito agradável. É muito agradável, a temperatura... É aquele friozinho gostoso, como a gente chama lá na minha terra do Ceará, da gente vem. Porque às vezes o pessoal fala, quero pegar um friozinho gostoso na Europa, quero ir em... Vamos lá, quero ir no Natal, pegar frio. Cara, no Natal, friozaço, assim, não sei se é um friozinho gostoso não, sabe? Mas a primavera é esse friozinho gostoso, porque, tipo, cara, são temperaturas 17 graus, 15 graus. Vamos supor, 20 graus, assim. 20 não é graus. no pico do dia, né, digamos. O dia tem uma variação grande também, né? Então, vamos supor, amanhã está 10 graus, e no pico do dia, assim, na hora mais quente, vamos supor, meio da tarde tá 20, 21 graus, depois volta pra 10, né? Esfria mais um pouquinho de madrugada. Mas essa variação de temperatura, né? Eu considero o frio gostoso, pessoalmente falando, Felipe, algo entre 10 e 20 graus. Bem agradável. 10 graus ainda é frio, viu, Felipe? Vai depender da opinião pessoal de cada um, assim. Mas é interessante porque na primavera, fazendo 10, 12 graus, por exemplo, dá pra você usar um casaco pra tirar foto bonita de casaco. É algo que você não usa muito lá no Ceará. A gente não usa muito casaco. Então, às vezes querem viajar usando um casaco. Na primavera é possível fazer isso no início da primavera, né? E com iluminação, com sol, com um rendimento. Eu acredito que a viagem rende muito mais, Felipe. Parece que é uma viagem optimizada, porque você amanhece muito cedo, né? Por volta das 6 horas da manhã. E vai anoitecer 10 horas da noite, 9 horas da noite. Então você consegue fazer muitas atividades ao longo do dia. No dia mais longo do ano, em 20 de junho também, já anoitece 9h57 da noite. Mas em maio, por exemplo, já tá anoitecendo mais de 9. Teoricamente todo dia aumenta 1 ou 2 minutinhos, assim, a partir do solstício de inverno, né? Mas enfim, o que é legal, cara, é que isso é muito estranho pra gente, né? Assim, por exemplo, pessoalmente falando pra mim que vem de Fortaleza, cara, é cidade que 6 horas sempre sabe que é noite. Eu acho que tem uma variaçãozinha, ela é muito pequena ao longo do ano. Se você me perguntasse, eu nunca percebi, na real. Mas é universal dizer, cara, 6 horas tá noite já lá. Então... É muito estático Fortaleza, né? 6 horas da noite. Quando você vem pra cá e quando você pega uma época do ano dessa que tá
solzão, assim, e ainda 9 horas da noite você diz, nossa, que estranho. E é Mas é muito engraçado legal. ter sol e ser frio ao mesmo tempo também. Eu achava estranho logo quando eu cheguei, Felipe, essa possibilidade de ter temperaturas realmente agradáveis, com sol muito bonito, fazendo o céu azulzão, bem bonito. É verdade. Agora é sim, verdade. também não é garantia de nada. É importante dizer para o nosso ouvinte que existem umas variações. Como você vai vir durante uma semana, por exemplo, passar uma semana em Paris, pode ser que dê azar e que nessa semana não esteja fazendo dias tão bonitos de sol, com sol bonito. Mas o que você espera é que o sol apareça na Isso tá primavera, falando na né? regra geral, né? Porque, de fato, por exemplo, existe a tendência das estações do ano, temperatura, e existe exceções. Então, por exemplo, agora a gente tá em fevereiro e, teoricamente, fevereiro é um mês bem frio. Por exemplo, semana passada realmente a gente tava com temperatura negativa, né, Gi? E essa Isso, semana... é o mês que neva. essa né? semana tá uma exceção, porque ela tá com temperaturas muito acima da média. Essa semana específica a gente tá agora, né? Então, hoje tá fazendo, 15 graus. O que é completamente Mas eu anormal. vi 17 graus hoje. É completamente fora da curva. E na TV, assim, a mídia tá falando direto, a temperatura fora da estação do ano, fora da curva. Mas depois, na semana seguinte, já normaliza, entendeu? Então, sempre pode ser que você venha em maio, que normalmente maio sempre é um mês mais quentinho já. Mas aí você pega uma semana, que excepcionalmente vem uma frente fria, sei lá da onde, que vai fazer com que tenha temperatura abaixo de 10. Isso. Bom, enfim, mas você nunca tá sempre tendo certeza, né? Mas você tem que seguir a tendência geral e adaptar a viagem, né? É legal na primavera também, Gi, que você justamente pode fazer muita coisa externa, né? A gente falou que no inverno você vai procurar muita coisa interna, na primavera dá pra fazer muita coisa externa de forma agradável. Então é agradável andar na rua na primavera, você não sua bastante, vem uma temperatura legal. Você consegue, na hora do almoço, pegar só um piquenique, comer num parque, assim, pegar um sanduíche, um suco, levar e comer num parque, num banco de uma praça. É bem interessante. Não precisa ir pro restaurante só se você quiser também, né? Mas não precisa entrar nessa, não. Como a gente tem que fazer no inverno, né? Isso, não precisa estar procurando um lugar para se aquecer a cada momento, assim. Você pode realmente aproveitar a vibe da rua. Eu acho que tem uma vibe muito legal a primavera, porque as pessoas estão saindo do inverno, então estão deixando de comer muito. Os franceses comem mais no inverno queijos pesados, a raclette, o fondue. Famosa raclette. E quando chega a primavera, já começa as dietas, os regimes para se preparar para o verão. As pessoas fazem muito esporte, aproveitam muito o dia na rua, nos parques, né? Passeio com as crianças. E a vibe é muito legal, né? Dos restaurantes começam a ter essa mudança brusca entre o inverno e a primavera, porque no inverno o restaurante não vai ter mesa no exterior. Na não calçada, é isso, Felipe? Conta aí pra gente. Porque, cara, também é a minha estação favorita por causa justamente disso, assim, porque a sociedade reganha uma vida que no inverno ela tava meio que reclusa, digamos, né? Então, todos os cafés, os bares, restaurantes, durante todo o inverno, as mesas ficam somente dentro do restaurante, né? Não tem nenhuma mesa na calçada, porque é muito frio, então ninguém vai sentar na calçada, não faz sentido nenhum, né? Mas aí, quando começa a primavera e começa a temperatura a subir um pouco, as mesinhas dos cafés, os bares, tudo volta pra calçada e cria aquela vibe de café parisiense, né? Que você pode pegar muito em filmes, né? um Bem cafezinho clichê, na assim. calçada lá, perto da Notre Dame, você olhando pra perto de lugares turísticos, vai de lugar né? turístico, aí você pode ir no barzinho também, ficar na calçada trocando ideia com, sei lá, com os amigos. E é muito gostoso, assim. Piqueniques também são muito legais de fazer na primavera, né? Tanto o clássico piquenique de turista, assim, na Torre Eiffel, ali no Champ de Mars, no Campo de Março, né? Ou também outros cantos que são legais. Não é só o Champ de Mars que é legal. O Jardim de Luxemburgo, o próprio Rio Sena, né? Quando a gente veio com meus pais, você falou de tomar um café no terraço. Na calçada, quando os meus pais vieram, a gente fez exatamente isso, assim, a gente visitou muito as áreas externas, então fomos ali no Quartier Latin, no Saint-Michel, onde fica a Notre Dame,
Porque as ruas realmente são muito bonitas. Então, conseguimos aproveitar muito isso. E damos uma volta na beira do Rio Sena. Passeamos, assim, na beira do Rio Sena a pé, caminhando, tirando foto. Muito, muito agradável, né, cara? É bem agradável a temperatura. E é interessante falar que mesmo se fizer calor em Paris, o calor, ele é mais seco, né? Então, você não soa. Você não transpira tanto, você não vai sua transpirar, tanto, né? Como em Fortaleza, por exemplo, que tem aquele calor úmido. Já é diferente. Então, você que vem assim, se vai vir maquiada, você consegue guardar a maquiagem pelo dia tá todo. dando as dicas aqui pras blogueirinhas, rapaz. Blogueirinha pras fotos, maquiagem, tá foco na... A Gi tá experta blogueirinha. Aproveitando já que é dicas de blogueirinha, tem que vir de tênis, tá? Na primavera, você vem de tênis pra passear na rua mesmo. Isso é vacilo. Assim, digamos... Cara, se você vai turistar no canto, a pior coisa que você pode fazer é botar um sapato desconfortável, né? Tem que ser sempre alguma coisa que você seja confortável em você pra andar bastante, né? Porque, cara, você turistando, você anda pra caramba, né? Então... Principalmente, se for um turismo de cidade como Paris, você tem que conhecer as ruas, as áreas externas, assim, você vai rodar muito. Os parques. E você viaja, como é primavera, o dia mais longo, você anda muito, muito, muito. Então, continuando falando dos meus pais, a gente andou ali na beira do Rio Sena e depois fomos comer um café da tarde no terraço, num café, e foi muito gostoso. Minha mãe adora café, então comemos um café com madalena no final da tarde e ainda tinha muito dia pela frente. Madalena assim. Que é bem típico francês, um bolinho assim, bem típico francês, né, madalena, é bem bom, gosto muito também de madalena. Mas essa vibe de primavera, tem umas coisas bem específicas na primavera que é legal também, que é, por exemplo, o florescer das cerejeiras, que dá pra ver em alguns cantos em Paris. É bem bonito. As cerejeiras são aquelas árvores que nessa época do ano, especificamente entre final de março e abril, elas florescem e ficam aquela cor rosada, né? Antes de vir pra França, eu só tinha visto em filmes, em desenho animado. É a árvore bem rosinha, assim. Nessa época ela fica bem rosinha. Ela fica toda rosinha, assim, porque só fica as flores, né? No inverno seca tudo, não tem folha nem flor. E logo no início da primavera, agora é importante dizer no final que é bem no começo de abril. Na verdade, tem uma semana tem que bem pesquisar, específica. Porque meio que muda de cada ano, mas normalmente é meio em abril, exatamente, mas tem uma semana específica. Agora, assim, você não vai vir só pra isso, porque é uma semana tão específica que fica difícil programar a viagem em função disso, né, Felipe? Assim, se você tiver, vai lá, aproveita, se né? Se você tiver, vale a pena muito ir. É uma árvore que é originária do Japão, na verdade, mas que, enfim, trouxeram pra cá e tem essa variedade aqui na Inclusive, França. aqueles jardins japoneses, às vezes tem. Às vezes tem muita cerejeira, né? E tem um parque muito bonito que fica, não em Paris, mas perto de Paris, chama Parque de Sceaux, que se escreve DS, né? Espaço SCEAUX, pra quem tá ouvindo, só letrando que é mais fácil, né? E é muito bonito porque lá tem muita... Se fosse... falar assim em português. Não, nem vou dizer porque fica muito feio, né? Mas Parque do Sceaux, só letrei. Mas enfim, e lá é muito bonito porque tem muita cerejeira. Vale a pena se você tiver nessa época, em abril, você pesquisar se tá na semana certa e ir lá ver. Mas tá bom, acho que a gente falou muito de primavera. A ideia também é que depois a gente vai trazer pra vocês o roteiro de cada estação, né? De viagem específica. Porque Vamos fazer um outro episódio. A gente já fez várias viagens... não foi só na primavera. Nossa preferida, é primavera. Mas a gente fez viagens incríveis no inverno, onde a gente no verão, onde a gente conseguiu programar bem a viagem para se adequar à estação do ano. Então, eu acho que vale a pena. A gente vai entrar nos próximos episódios com uma série com roteiros específicos de cada estação do ano. Dicas de roteiro em cada estação do ano. Mas aqui a gente vai dar uma visão geral, né, Gi? Vamos tentar dar meio que a vibe de cada estação. Tá, ok. Então fala você, Felipe. Você falou que pra você é a primavera, né? A primeira estação do ano. Isso. Mas tá, se você tivesse que vir no verão, que é julho, agosto, né? Que é o período que você pode tirar férias junto com seus filhos. Como é que você faria? Vamos lá, tá. Vamos falar do verão. Cara, o verão... Você pega uma temperatura bem altas. Pode ser que realmente quando você vem esteja muito, muito quente, assim. Às vezes passa de 30, às vezes chega a 40.
Acontece, tá? Então, É até o porque que eles chamam de onda de calor, que tem chamam algumas de canicule, semanas tem uma semana específica que específicas. pode ser muito quente. E vai muito dar sorte também, né? Porque você mas pode aí- vir no verão e não tá tão quente, tá dias belíssimos como na primavera. E pode vir numa semana Tá onde esteja quentaço. essa onda de calor que esteja fazendo 40 graus, você não onda de consegue calor, estar na ela- rua com 40 graus, né, A onda Felipe? de calor, ela dura uma semana, mas também não vai durar o mês todo, né? Então, bom, no máximo você pagou uma semaninha, mas enfim. No verão, é importante notar que, principalmente julho e agosto, são os meses que... Julho e agosto em si são os meses que os franceses estão de férias também, né? A maioria, assim, as escolas fecham, são as grandes férias aqui não só na França, mas na maioria dos países do hemisfério norte, são julho e agosto, né? Quando nossas férias escolares grandes são em dezembro e janeiro, né? E as aulas voltam em fevereiro no Brasil, aqui é em julho e agosto, que são as férias de verão. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque quer dizer que, por exemplo, quando você pega Paris é uma cidade muito turística, né? Então, em julho, nessa época, julho e agosto, vai ter muito turista visitando Paris. Muito turista europeu, sei lá, pessoal vem da Itália, da Espanha. E não é francês, né? E não é francês. Normalmente vai estar vazio de francês e vai estar muito lotado de estrangeiro. Aí assim. rola um fenômeno interessante que em Paris, cara, em Paris em agosto é assim, os bairros residenciais tem ninguém, parece Walking Dead, tem ninguém na rua. Muita no gente bairro viaja residencial. em agosto, os franceses Exatamente. residentes aqui. Só que quando você vai nas atrações turísticas, nos bairros mais turísticos, né, ali vamos por perto do Louvre, perto da Notre Dame, etc. Cara, lotadaço, assim, você vai pegar muita fila, você vai realmente ter um pouco mais de dificuldade, que vai ter muita gente. Agosto sendo, inclusive, pior do que julho. Mas, bom, se você tiver que vir em julho, se estiver muito quente, realmente, em Paris não é tão agradável ficar andando, tem muita gente. O que eu diria, dependendo do que você pode fazer, eu sugeriria, se você pegar uma vibe sul da França, assim, que é muito legal, né, Gi? Então, foi o que a gente fez, né? Assim, normalmente quando a gente tira férias aqui em julho, a gente vira um pouco francês, assim, a gente sai de Paris, não quer ficar em Paris. Ok, se ficar por pouco tempo, assim, e a gente quer ir pras praias, a França tem o sul da França, o mar é azulzinho, né? Paradisíaco, é muito bonito, assim. A gente já foi pra Cassis. A Côte d'Azur ali, né? Côte que você tá d'Azur, falando. É muito isso, legal. que é o mar Mediterrâneo. Vale muito a pena conhecer. Exatamente, tem essa apelação. A Córcega também, né? Essa apelação de Côte d'Azur, pra quem não já ouviu falar, é o que eles chamam... É um terminho meio inglês, eu acho. Eles chamam de Riviera Francesa, né? French Riviera. Que é justamente essa costa ali que vai Nice, Cannes, Mônaco, não é na França, mas enfim, ali vizinho, Cassis. E nessa costa aí, nesse linear, nesse litoral, o mar ele tem uma cor específica, que é essa cor azul, que eles chamam, que é um azul bem escuro. Um azul marinho, especificamente, o azul assim. marinho mais forte, assim, cara, é muito bonito. São cidades agradabilíssimas, assim, Nice é muito legal visitar e conhecer. Inclusive, a gente deu dica em outro episódio, né? De ir pra Nice. Cassis também é muito legal. De trem, né? Faz Paris. Cannes, que é onde tem o festival de cinema também, é muito legal também. Então, é uma vibe legal, porque, cara, eu acho que quando tá muito, muito quente, ninguém gosta de estar batendo o pé num calorzão infernal. Então é legal você estar, tipo, em cantos abertos, bem arejados, numa praia, ou num parque muito bem arborizado, ou então até mesmo uma montanha. E também é um negócio muito legal de fazer no verão, assim. Eu, pessoalmente, nunca fiz, mas já me disseram que é Tem muito legal que faz caminhadas você visitar a montanha, né? a região montanhosa dos Alpes, por exemplo, na época do verão. Isso, fazem muitas trilhas, né, na montanha. Pra quem gosta de natureza, a França tem lugares belíssimos, né? É verdade, a gente ignora natureza. isso, né? Assim, eu tô dando dica do verão fora de Paris, porque realmente eu acho que não é tão agradável ficar em Paris. Mas se você não tiver escolha, você diz, cara, eu quero conhecer Paris, só tem um verão, vai em cara, não tem essa não, também você não vai morrer, não é nada demais. Não, assim, bom. Vale a pena lembrar que é um clima mais seco, então você tem que estar se hidratando com água, mas você não vai estar suando. Só, vem com roupas leves, exatamente. E você não vai estar suando que nem no Ceará. Você não sua tanto quanto no Nordeste, porque não é úmido aqui, é um calor seco, né, literalmente. É um calor seco, tem que beber muita água, assim. Outro canto legal que as pessoas conhecem pouco é a Córcega. Córcega é uma ilha da França, mas que não fica assim, ela fica ao sul da França, é uma ilha que fica ao sul da França, e ela tem várias cidadezinhas muito, muito bonitas. É muito rápido de ir pra Córcega, saindo de Paris, o voo é tipo 1h30, sempre tem voo. Tem vários voos. A gente foi no verão passado. Valeu muito a pena. Assim, cara, muito legal.
Parece o Caribe, né? O Caribe francês, Felipe. Tem umas dizer. praias, assim, tem umas praias no sentido da cor, algumas Da cores, cor, algumas coisas. da beleza do mar. Beleza do mar, né? Essa parte sim, é verdade. Realmente tem umas praias tão bonitas quanto. Acho que no Caribe é um pouco mais verdinho, só, mas assim, todas muito lindíssimas, né? Você encontra Parece paradisíacas, nesse belíssimas, sentido. paradisíacas, lindas. E também tem um região montanhosa lá, que é muito legal também visitar, se você gosta dessa vibe mais montanha e tal, mais track, né? Muito legal também a Córcega, fica a dica pra vocês. Outra coisa legal do verão que eu acho é que tem os festivais de verão. O festival de verão é a cultura europeia, que tem... a França também é muito forte nisso. Acho que a Inglaterra é um pouco mais ainda, tem uns festivais bem épicos não, né? Mas a França tem muito também, que são os festivais como, por exemplo, o próprio Lollapalooza, acontece no verão aqui. Tem outro que eles gostam muito, que é o Solidez, né? E depois tem outro específico, tem o Rock em Cena, que é mais focado realmente na galera que curte bem rock e tal. Tem outro festival eletrônico. Pra quem gosta de música, jovens, assim, poxa, vale muito a pena. É muito legal, porque eu lembro que quando eu era... E aí é tão legal, porque eu lembro quando eu era, sei lá, mais novo, assim, na época da minha adolescência eu assistia... ficava assistindo MTV, sempre passava, né? Enfim, sempre passava clipes da galera de shows ao vivo nesses festivais europeus. Tipo assim, uma coisa que eu estranhava era principalmente por que você tá fazendo show de dia? Então, o show tava rolando, mas tava o sol ainda. Eu ficava, caramba, a galera tá fazendo show de tarde, velho, não faz sentido nenhum. E na minha adolescência eu ficava, sempre que eu via um clipe assim, tipo, sei lá. E não é de tarde, por exemplo, né, Felipe? Dura até 9, 10 horas da noite, mas é porque tem o sol. Mas é isso, mas Florence and the Machine ao vivo, sei lá, no festival de Glasgow. Aí eu ficava olhando, caramba, já tá de dia, galera faz show 2 horas da tarde, que droga é essa, né? Mas aí quando eu vim e entendi, cara, na verdade, começa de tarde o festival, assim, de fato começa de tarde, tipo assim, começa 3, lá, você pode chegar a 3, a partir até antes, mas rola até tardão, assim. E nessa época, cara, quando, tipo, dá 9 horas da noite, ainda tá solzão. Então, você tá vendo o show lá 9 horas da noite, você acha que dá a impressão que, pra gente que tá no Brasil, né, que é tipo de tarde, mas ainda realmente tá no final do dia já. E é uma vibe muito massa. Sim. Porque é muito gostoso, a galera tem uma vibe muito legal, assim, tipo, todo mundo bota energia pra fora lá, é uma vibe indescritível. Vale dizer que a vibe do verão é uma vibe de festa, realmente, é uma festa, tá no verão, assim, o verão ele já começa 21 de junho com a festa da música, que é uma festa que é conhecida nacionalmente em toda a França, então ele já começa, assim, com festa, o humor dos franceses mudam, as pessoas ficam mais felizes, assim, férias, e você vê muito, além dos festivais, como você tá falando, de música, você vê muito artes, assim, na rua mesmo, seja teatro, ópera, pessoa cantando os concertos, assim, como é que ao a gente ar fala? livre, né? Ao ar livre. Artistas de rua, improvisando bastante, né, então. Sim, né? Mas é muito legal também isso, mas assim... A fanfarra, tentando lembrar o nome, tem muitas fanfarras no verão e é muito bacana, você parar na rua, do nada você se surpreende com as fanfarras cantando, tocando saxofone, com todos os metais, instrumentos né? de metais bem bacana. E, cara, o que eu achei legal também... E só pra terminar essa história do festival de verão, né, que a gente foi... Cara, a gente foi em 2019, a gente chegou aí pro Solidez, que é muito legal. Isso. E a gente foi pro show do Two Door Cinema Club, né? Que não é uma banda tão conhecida assim, mas no mundo indie, né? Quem gosta de rock indie e tal, é bem conhecida. E uma vibe muito legal, porque ele foi um dos shows que eles entrou tipo às 9, se não me engano, e ficou até... durou 1h30 o show de festival, né? Foi o último show do dia. Foi um dos últimos shows de um dos palcos que a gente tava. Ainda ia rolar, continuou, mas um dos palcos lá dos principais. Sim. Foi um dos últimos. E foi muito legal, porque, cara, eles entram na OV, toda aquela vibe aí, todo o pôr do sol rolando, com um show acontecendo ali. É bem gostoso, assim, é bem descritivo. É bem bonito. Então, se você vir nessa época do verão, é legal até você ver no calendário se vai ter algum festival em paralelo, porque às vezes você acaba vindo, porque você já tinha programado, e do nada tem um show de um artista que você curte, sei lá, uma banda que você curte já passar, e aí você fica atento pra você ir pro festival. Vale muito a pena, né, Gi? Vale a pena. E dá pra vir com família também, não é só jovens. Esse festival, assim, dependendo do tema, né, e vamos supor, o festival de música eletrônica, eu acho que é um negócio mais, enfim, né, ou até mas, por exemplo, o Solidez, que é um festival mais... Eu achei que tinha muita criança no festival. Tinha até criança no festival, muita, galera, pensa não, assim, bem, porque, cara, assim, não tem muita besteira não, tá ligado? É bem tranquilão.
Enfim. Contar uma história interessante, a gente tava lá no festival, aí teve a festa das cores, de repente ele joga todas as cores Eles em fazem cima uma de parada você, assim, cara. e a gente ficou o Hulk, assim, foi É. o Felipe virou o Hulk, Não, é porque, cara, a mulher Hulk, a gente ficou verde. É porque ele. É porque eles têm um. É um negócio que ia rolar, eles chamavam de festa de cor. Aí eles distribuíam pra galera uns sachezinhos de pó de cor, nem lembro o que era exatamente. Um pozinho. É, um pozinho. E aí todo mundo joga. E aí numa hora o cara faz uma Ele faz contagem a contagem lá. regressiva. Aí ficava umas fotos bem da hora, assim. Não, Então, bem é muito legal, engraçado. Só dando só um parênteses aqui. Depois desse festival de cores, a gente encontrou com um amigo do trabalho do Felipe e a gente tava verde. Verdão lá. Caramba. E aí, beleza? Não, porque tá... Mas ok, vamos voltar lá pro verão, assim. Beleza. É interessante, realmente com muitas famílias e os jovens, dependendo do assunto, das bandas, enfim. E também tem festival medieval também, né, Felipe? Tem muito, que é muito bacana pra quem gosta, né, da Idade Média, da história. É porque é algo que, assim, não é necessariamente em Paris, tá? É muito no interior da França, em cidades medievais. Mas tem cidades próximas, né? É próximo da França. Então, assim, cidades que têm próximas de Paris. Cultura forte medieval, história forte medieval, como, por exemplo, tem um festival muito famoso que é o de Provence, que acontece bem no meio, final de junho, se não me engano. Tem outros também, tem um de Tours, tem um de, sei lá, tem um de várias cidades, e é bem legal, cara. Eles realmente, a galera vem, tem pessoas que são... Tem a caráter. Eles são realmente... Não sei se dizer profissionais, mas eles são especialistas na roupa da época, né? Toda a questão do figurino da época. Se fosse o nosso carnaval, ele vai passar um ano programando também com peças de teatro. O Festival de Provence, que ele é muito conhecido, ele tem toda uma preparação, né, assim, do ano. Conta aí, Felipe, como cara, é eles que vêm realmente, a galera que tem historiador, tem especialista em figurino, tem várias estilistas, tem várias profissionais que estão envolvidos, e lá no festival tem várias encenações, tem, vamos supor, simulação de batalha medieval, de justa, né, de duelos entre cavaleiros, eles botam artesãos como se fosse da época, né, o cara fabricando sapato como se fosse da época, o cara fabricando, sei lá, o ferreiro forjando espada, mostrando como que era na época, mas tipo, ele é caráter, ele vestido como se fosse ferreiro, com as ferramentas que eram usadas na época, então isso é muito legal. Sim, realmente uma experiência... É bem diferente do que a gente de tudo que a gente tá acostumado a ver, e vale a pena, assim, pra vir também com as famílias, assim, né, ter essa noção histórica de como era na Idade Média, muito porque no bacana. Brasil a gente não tem cultura medieval porque a gente basicamente a gente não, assim, a Idade Média ocidental a gente não viveu, né? Óbvio que já existia a sociedade no Brasil indígena, né? Mas não viveu o momento que toda aquela vibe filmes, de cavaleiro, de castelo medieval que existia vamos supor, na França, na Inglaterra. E aqui no Brasil, óbvio que já existia muito cultural, né? Aqui eles valorizam muito ainda. Isso, assim. Claro. No Brasil existia a sociedade, né? Mas na cultura indígena, né? Que também é muito bacana, assim, mas tô falando aqui, no caso, de deixar dica pra quem vem visitar o festival, claro, né? E aí, esse legal. Festival, ele acontece no final da primavera ou início do verão, durante o verão. Exatamente. E aí, acho que o verão as principais dicas, né? Então, resumindo, o que a gente fala? Vamos já andar um pouco mais... Verão é bom ir pra praia, né, Felipe? A gente falou de Côte d'Azur, mas também a praia mais próxima de Paris é Deauville. Então, o que a gente vê muito é os franceses indo pra cidade. É uma praia que fica a 1h30 de Paris, 2 horas. E que é muito bonita também. Tem uns cassinos, né? Quem gosta de jogar nos cassinos. Toda cidade praiana da França tem um cassino. Sim, Deauville, eu indicaria pra quem tá aqui na França e tá com saudade de ir pra praia. Eu indicaria, principalmente se você estiver em Paris, principalmente se você estiver em Paris e estiver aqui pra lá, né, é perto. Mas eu não acho que, é belo o suficiente pra alguém vir, por exemplo, do litoral do Ceará pra visitar Deauville. Porque a gente já tá acostumado com praias tão bonitas também no Brasil, eu acho que o sul da França, Côte d'Azur, Nice, Cassis, vale muito a pena, mesmo você vindo de cidades litorâneas como Fortaleza e regiões do Ceará, né? Isso é interessante que você falou, Felipe, porque eu conheço pessoas realmente que fariam esse comentário. Eu não vou de férias pra França pra ir pra praia, né? Sendo que mora lá no Ceará com praias belíssimas.
Mas é diferente, a Côte d'Azur A praia é realmente única, assim. é único, assim, Mas é como se você dizer, não vou sair não só do Ceará, a gente tá falando do Ceará porque é de onde a gente vem, né? Mas de alguma cidade que tem praia bonita de região que tem praia bonita no Brasil pra ir pro Caribe. Você vai, assim, porque, pô, o Caribe é o Caribe, tem a vibe, e é bem único a experiência caribenha, né? Mas também o sul da França, a Riviera Francesa, Côte d'Azur, vale a pena sim, sabe? A gente tá falando muito do verão. Tá muito extenso, vamos lá, vamos falar de inverno, então. Outono primeiro. Outono, ok. Cara, vamos falar do outono. O outono, eu diria, inclusive, que setembro é um dos melhores meses também pra vir. Se alguém me perguntasse, tá, tudo bem, Felipe, você falou que primavera, principalmente maio e começo de junho é o seu top indicação pra vir para visitar a França. Mas, em segundo lugar, eu diria com certeza que seria o outono, especificamente em setembro, assim, que é o final do verão e começo do outono. O outono começa oficialmente 20, exatamente, como 20 de setembro, né? Que simboliza o final do verão e começo do outono. E, cara, setembro é um mês muito bom. Por quê? Porque acaba as férias europeias, então tem menos turista na rua, as atrações vai estar menos... Todos os turistas vão embora. Você pega menos fila, então vai ser mais fácil pra você nesse sentido, a logística diária, né? A temperatura ainda é muito agradável, porque, tipo assim, não é quente como julho e agosto, mas também não é frio como vai chegar depois no final de outubro e novembro. Então, você pega a temperatura boa, ainda tem muito sol, não tem muita gente. Tem coisa que, inclusive, é mais barato em setembro, porque como já passou o pico... Passou o período de alta estação, alta de estação julho em e hotel agosto. E tudo, já é um pouco mais barato, até se Isso talvez mais barato. ache a passagem mais barata até. Então, setembro é uma boa dica, cara, também. Eu gosto de dizer que outono, ele é meio que uma mistura, assim, sabe, Felipe? É como que você consegue ter dias bonitos, pegar dias de sol bonito, com temperaturas amenas também. E tem uma vibe também única, mágica, de você ir nos parques e ver as folhas caindo, de ver um campo de folhas secas, né, as árvores. Ficou muito bonito. Fica bastante bonito. Você consegue ainda fazer piquenique nos parques. Você consegue andar na rua, né? Você consegue aproveitar. E é bem bacana. Essa questão das folhas é um pouco mais para meio de outubro, assim. Óbvio que depende muito do tipo de árvore, né? Se o ciclo da árvore é muito específico à espécie dela, né? Então, quando que as folhas vão começar a ficar laranjinha, quando que elas caem exatamente, né? Tem uns que são muito cedo, outros demoram um pouquinho mais, né? Mas na média, assim, eu diria que é mais pro meio de outubro. Assim, em setembro, normalmente, você não vê muita folha laranjinha não ainda, sabe? É mais para outubro mesmo. Mas é legal isso, se você quiser realmente ver a vibe outono, guardar um caderno de foto com a vibe do outono, você vem em outubro, vai procurar parques, áreas verdes pra você visitar, que, cara, você não vai se decepcionar se é isso que você procura, assim, sem dúvida, né? E ainda tem um clima agradável, né? Agora, assim, é uma época, outubro, que já começa a chover também, né? Tem período... Tem umas chuvinhas meio chatinhas, Então, tem que ter cuidado em relação a isso. Acho que eu diria que quanto mais pro final de outubro, mais risco você tem de ter clima mais frio e mais chuvoso. Isso, vai ter mais vento, vai ter mais... Começa a chegar perto do inverno vai já, ficando mais assim, frio, né? Vai ficando mais frio. Isso. Porque é o frio diferente da primavera, eu acho. Porque ele tem mais vento, assim. E às vezes o que incomoda mais é o vento, assim. Não sei se eu tô falando besteira. O que você acha, Felipe? Não sei. Talvez você tenha razão, assim. Eu só não tenho de fato dado aqui pra dizer que se outubro, estatisticamente, venta mais do que abril, maio em Paris. Talvez sim, de fato. Mas como... Assim, no geral, o que eu tô dizendo evite... Como o dia, ele vai ficando mais curto, né? A partir, né? Acabou o verão, já começa o dia, vai anoitecer mais... Já acontece o oposto, né? Assim, a partir do 21 de junho, é o maior dia do ano, e cada dia ele vai voltando 1 a 2 minutos, a partir do 21 de junho. Então, o verão ainda são dias muito longos, apesar de que cada dia é menos longo um pouquinho do que o anterior. Mas quando chega em setembro e outubro, você já começa a sentir mesmo, assim, que já vai realmente... já vai Porto Sol, já começa a voltar a ser 8 horas da noite, já vai ficando bem mais cedo. Em novembro já volta a ser às 7. Em dezembro, isso também, já entrando um pouco também na questão do inverno, os dias são curtíssimos. Então aqui na França, tem em dezembro mesmo, o dia mais curto do ano é o 21 de dezembro, que é o solstício de inverno, né? Cara, o pôr do sol é tipo... Assim, basicamente das 5 da tarde tá à noite. Noitaço, assim. Tipo, é impressionante, né?
Então é meio que é outra vibe, né? Então realmente você tem que... Cada estação é uma vibe. E só pra fechar o outono, porque a gente já tinha falado isso até em um outro episódio, é muito legal vir em setembro pras vinhas, né? Visitar isso é legal, cara. as vinícolas, porque é a época de colheita. Então, se você vem um pouco antes, você vem em setembro, né? No meio, para início de setembro, meio de setembro. Então, você pode fazer tours nas vinícolas, ou em Borgonha, Bordeaux, nas principais, ou em Champagne, e ver ainda a uvinha no pé da uva logo antes da colheita. É verdade. Tem outro episódio que a gente tem aqui no podcast, você pode achar aí tanto no Spotify quanto no YouTube, que a gente fala especificamente de vinho, a gente fala muito de vinho, episódio só de vinho, né, Gi? E a gente dá essa dica, escute ele na íntegra pra você também ver outras dicas, né? Mas de fato, cara, em setembro, principalmente as colheitas normalmente é mais pro final, de setembro meio pro final. Então se você vir no começo, na primeira quinzena, você ainda consegue visitar as vinhas com as uvinhas, mas sem que o pessoal ainda esteja trabalhando, porque senão você atrapalha a galera, né? Isso. Consegue ainda experimentar a uva do vinho. É legal, cara. Isso você vai lá, uvinha no pé da vinha é muito legal. Outra boa dica, Gi. E é isso, outono bem legal também. Vamos Vibe entrar no similar à inverno, primavera, então, Felipe, mas agora. ficar esperto aí pra não vir tanto no final de outubro. Invernão, cara, invernão é o seguinte, o bicho pega. Não, Felipe, não vamos assustar nossos ouvintes, porque eu não acho que é assim, ó, minhas sobrinhas, elas vieram no inverno porque Verdade. elas queriam ver neve, assim, e foi muito legal a viagem no inverno, porque a gente preparou a viagem adaptada pro inverno. Assiste nosso episódio, vamos fazer um episódio aqui só pra falar sobre um roteiro de viagens no inverno aqui na França, como a gente fez com as minhas sobrinhas, que queria ver a neve caindo, e foi muito bacana, foi um sonho que a gente realizou pra elas, e a gente também curtiu muito, né? Tem uns marchés de Noel, que é muito bonito, uns mercados de Natal, tem a pista de patinação, que elas adoravam. Nossa, elas não queriam passear, não queriam fazer outra coisa, queriam passar o dia na pista de patinação, que é algo que não tem muito no Brasil, pelo menos no Ceará. Patinação de gelo, né? Assim, tipo, é um negócio que adulto gosta, assim, não todo mundo, eu não, pessoalmente não curto tanto, mas muito adulto gosta, e cara, criança, acho que é quase na minha idade, eles curtem muito, assim, ir lá patinar no gelo. E é uma atividade legal que você só pode fazer nessa época do ano, né? Então é isso, assim, tipo, tá vendo? É uma época específica, que obviamente tem coisas que não são tão legal quanto o friozão e o fato do dia ser curto, mas tem coisa muito bacana, né? Isso, e a gente foi também pra montanha, Felipe. Verdade. Né, vale a pena, fica aí a dica, se você vir pra cá no inverno, vá pra montanha, né, esquiar. A gente não quis esquiar porque achava que era perigoso pras meninas que não sabiam esquiar. Porque como a gente tava com o filho alheio, a gente não queria arriscar nada, sabe? Então a gente fez trenozinho de neve, né? Foi trenozinho e tipo, ficava descendo assim. Os trenoses, e vale muito a pena, é muito gostoso. A gastronomia no inverno, ela muda também, então vale a pena comer um fondue, um chocolate quente, uma raclette, vinho quente. É muito bacana. Cara, a montanha, a gente tá falando especificamente assim, existe... Quando a gente fala montanha, principalmente os Alpes na França, não é somente o Alpe que tem de montanha na França, né? Tem os Pirineus também, por exemplo, e tem o massivo do Vosges, que eles chamam mais no leste da França, perto da Alemanha já. Mas os Alpes é sensacional, cara, assim, acho que é uma das paisagens mais bonitas que eu já vi na vida, de fato, e é completamente diferente do que você vê, né? Porque praia, bonito. Assim, praia, apesar de a gente já ter visitado praia paradisíacas, como inclusive essa da Córcega, por exemplo, que a gente mencionou, você meio que já sabe o que esperar, porque é uma praia, você já viu praia, óbvio que a cor do mar é meio que comove você pela beleza da cor, né? Mas a montanha é um negócio tão atípico, assim, principalmente, sei lá, pra único, da onde, vindo da onde a gente vem, né? De um país tropical e tudo que não tem isso. É muito único, cara. É muito, muito legal, assim. Impressionante. Eu acho impressionante a França, Felipe. Ela é um país pequeno, mas que você encontra de tudo. Encontra praias paradisíacas, encontra florestas, encontra montanhas, encontra de tudo, assim. Verdade, cara. Dá pra fazer... E, então, tem pra cada um e tem pra cada estação, né? Essa é a mensagem que a gente quer passar também nesse episódio.
Na montanha é bem legal ir. Os Alpes, eles são... Existem diversos... quando você pesquisar, você vai escolher um vilarejo pra você ficar, né? E são, tipo... É engraçado que existe uma cidadezinha um pouco maiores nos pés da montanha, né? Mas em altitudes maiores, são pequenos vilarejos que tem, e que do lado tem estação de esqui, e que as pessoas ficam. Então, acaba que você fica no canto que tem, vamos supor, umas 100 casinhas, vamos supor, uns 200, porque tem alojamento também de hotel pra bem quem vai fazer bonito, esqui, né? Mas é muito típico, cara, é muito legal, assim, e a gente recomenda muito como experiência pra fazer, né? Fora isso, a gente falou do Marché de Noël. O Marché de Fala Noël... pouco, hein? Tem que falar mais Marché de porque Noël, vale cara, muito eu a vou pena. dizer, é uma tradição natalina que tem na Europa, não sei se posso dizer na Europa toda, mas não sei se em Portugal, em Espanha tem muito, mas tem muito na Alemanha e tem muito na França, isso eu tenho certeza. Sim. É basicamente uns mercados de rua, que eles botam as barraquinhas na rua, mas toda decorada de Natal, que é muito legal. E cada barraquinha com produtos típicos de Natal. Então você vai na barraquinha, eles vendem vinho quente, que é tipo de Natal. Na outra, ele tá vendendo, por exemplo, algum pão de pisse, que é um pão de especiarias típico do natalino aqui também na França, que eles comem muito nessa época do ano, Ou né? aquele boneco. Você vai no outro pão e de vê um gengibre. Gingerbread Man, né? Que é aquele bonequinho Bem em forma de legal. biscoito de gengibre. Muito legal. Muito legal. Então, E tudo tem artesanato também. Tudo é muito bonito, assim, a decoração. Inclusive, quando a gente fez essas viagens no inverno, a gente foi pra uma cidade que chama Colmar, nossa, muito legal. e Estrasburgo, que é a capital do Natal na França, cara, assim. A cidade recebe muito turista no inverno, no Natal, porque ela é toda decorada, ela tem um espírito natalino. Cara, aquela cidade. Colmar, a assim... cidade pra passar o Natal. Cara, é cidade natalina, assim, você anda na rua, todas as janelas, todas as casas, né, todas as casas estão decoradas com Papai Noel, com coisa de Natal. Isso. A cidade toda vira uma decoração natalina e tem mercado de Natal, Marché de Noel na cidade inteira, né? Então, onde você passa, você pode comprar produto típico do Natal. Nossa, é muito bom, cara, muito bom, recomendamos bastante. É fácil de Paris, porque tem uma linha de trem, né? que vai tranquilo, não tem nenhum problema. E fica a dica. Então, acho que é isso. Assim, quando você vem em Natal, procura uma vibe bem natalina, bem legal. Mesmo se você estiver em Paris também, tem mercado de Natal bem legal. Tem mercado de Natal da Nós Tuileries, fomos também. perto do no Louvre, mercado né? de Que todo ano a gente bem, vai. que é bem grande, bem bacana também. Inclusive tem uma pista de patinação nele, que é pequenininha, mas tem. É engraçado, nesses maiores, mercados de Natal maiores, como esse de Paris, você tem um parque de diversão dentro do mercado, assim. do Então marché, você tem roda verdade. gigante, você tem brinquedos de esse diversão, assim, bem aleatórios, assim. do nada, né? Verdade. Brinquedos radicais, até Casa do Terror, até brinquedos, assim, mais amenos para as crianças menores. Tem de tudo, assim. É bem legal. O Papai Noel. bem E louco. tem também legal que tem um Papai Noel passando no trenó, meio que voando, assim. Cada eles inventam paradas assim, sabe? Mas, enfim, é isso. Acho que a gente vai ter que terminar, né, Gi? Pra não ficar Nossa, tão longo. A gente viu que falou deu demais, mas o que você falou é muito importante, né? Que a gente vai fazer episódios específicos, né? Pra cada um, dando dica de roteiro específico pra cada estação do ano. A gente nesse episódio queria dar o panorama geral. Mas a gente vai, né, Gi? Completa aí. É isso aí. Eu tenho um roteiro de viagem já programado para cada estação do ano e a gente vai compartilhar isso com você. Então acompanha aí os nossos próximos episódios. Um abração. Obrigado por ter assistido até aqui. Acompanha a gente no nosso... ou na plataforma no YouTube ou no Spotify. Você pode ver a gente no Spotify. Você pode ver também o nosso canal no YouTube. É isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.